Senhores, tô aqui gravando esse vídeo. É, eu, na verdade, senti muito, né, de vir aqui na câmera. Eu acabei de. Acabei não, na verdade, eu tô no meio de um devocional. Eu acabei de escutar o sermão musical do Marco Teles, que vai falar do grande banquete. E isso me pegou assim, me deu um aperto, me fez repensar muita coisa. E aí eu tô aqui, ó. Eu nem pintei a barba, porque eu sempre gosto quando as coisas elas soam mais natural possível. E hoje eu preciso falar, preciso ligar a câmera e falar alguma coisa, expressar aquilo que eu tô sentindo, porque muitas das vezes a gente tá vestido de uma capa daquilo que a gente não é. Muitas das vezes a gente vem aqui gravar um vídeo. Eu não tô falando que eu sempre venho aqui me fingir um personagem, não. Mas diz- é que por muitas das vezes a gente, não, vai ali pentear a barba. é, e aí a gente põe talvez uma roupa para mostrar para as pessoas que, que a gente tá usando uma roupa legal. Mas eu gosto quando as coisas elas estão com uma certa naturalidade, sabe? Ligar a câmera pô, não deu, não pintei a barba, fui ali escover os dentes, mas não pintei a barba. E tô com a mesma blusa, se eu não me engano, do último vídeo que eu gravei. E eu acho que a vida ela tem que ser assim. Você, nós precisamos parar de fingir ser aquilo que não somos. E ouvindo esse sermão musical, deixa eu ver, não sei se vai dar pra ver aí, mas chorei boa parte do sermão. O sermão é não sei se sermão musical de 49 minutos e passou assim tão rápido que eu ainda tô aqui bem emocionado com aquilo que eu ouvi, com aquilo que a gente vê na palavra de Deus a respeito esse grande banquete. E desde ontem eu tô bem assim, é, como é que eu posso dizer, com o coração tomado de uma emoção. Ontem foi mais por uma tristeza, ouvindo a respeito do da Aline Barros, que cantou no carnaval, e aí eu vi o cara que tava falando, né, que ela ganhou ali 220 mil reais pra estar ali. E aquilo ali, eu fui ouvindo aquilo e eu confesso que a vontade que eu tava na hora, eu tava limpando a igreja, e a vontade que eu tava na hora era de chorar, porque a galera brinca, sabe, brincam em nome do Senhor, brincam com o evangelho. E aí, naquela reportagem, o cara tava dizendo que a Aline Barros tinha postado e ela tava dizendo que a respeito de um chamado e a respeito daquilo que ela tava fazendo do ministério dela e que ela foi lá e vidas foram salvas. Que ela foi lá porque ela tava dando ouvido à voz de Deus, ao chamado dela. Mas a verdade é que por 220 mil reais, é, eu confesso que não soa como chamado, porque quando Jesus enviou os seus discípulos, ele simplesmente enviou e disse: Cara, vai, você não precisa levar nada, você não precisa
Você não precisa se preocupar porque é Deus quem cuida, então você pode ir, sabe? Jesus estava ensinando para eles ali, até mesmo uma questão de dependência, de que por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente ali vai enxergando, caminhando, caminhando e fazendo as coisas pelo reino e, e aí, por muitas das vezes, não se tem, não se enxerga talvez a provisão, mas eu já pude experimentar isso, de da provisão vir nos últimos momentos, nos últimos instantes, mas a provisão sempre vem. E eu me pego gravando esse vídeo aqui bem. Eu sou um cara que eu tô sempre aqui na internet falando a respeito de. Criticando, falando a respeito dos caras que brincam com o evangelho. É, e isso é um fato, isso é uma verdade. Que a galera tem brincado de evangelho, pastores têm brincado de serem pastores e nós cristãos também, por muitas das vezes, temos brincado de ser cristãos. E quando eu olho para essa parábola do grande banquete, eu fico imaginando que Deus tem um convite e o convite foi estendido para as pessoas que estavam poderiam estar preparadas, teriam as melhores roupas para se chegar a esse banquete, mas essas pessoas não quiseram, essas pessoas deram desculpas. E aí esse convite ele é estendido e a outras pessoas, as pessoas improváveis. E, e as pessoas improváveis, elas vão. E eu faço parte dessas pessoas improváveis. Um cara falho, pecador, um pobre, mas que Deus nunca deixou na mão. Mas que um dia eu recebi o convite para esse banquete e por muitas das vezes a gente vai para esse banquete, a gente participa desse banquete, mas eu imagino que no decorrer da caminhada, às vezes a gente também, assim como eu vi no o Marco Teles falando em seu sermão, muitas das vezes a gente que está nesse banquete, a gente começa a dar desculpas dentro desse banquete, fazendo parte dele e na mesa, nós como cristãos. E aí uma das frases que me pegou bastante é a respeito das desculpas que nós damos. As desculpas, as pessoas que nós julgamos e condenamos, que às vezes a gente passa e não dá nada por ela, mas o fato é que ah, Jesus mandou vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E esse convite de que ainda há lugar, e às vezes nós cristãos estamos muito selecionáveis. E aí eu aqui faço esse link sobre aquilo que eu vi ontem a respeito da Aline Barros, né, dessas questões dos altos cachês, o que esses caras fazem por dinheiro e dizem que é pelo chamado, mas
que Deus está mandando a gente fazer, o que Deus está mandando a gente fazer é ir para todos os lugares mais improváveis e chamar as pessoas mais improváveis. O fato é que eu sei que a Aline Barros, que a Ana Paula, Valadão, que qualquer outro desses caras que fazem por muito dinheiro tudo que eles fazem. Eles não vão vir aqui na comunidade, nos becos, nas vielas. Eles não vão vir aqui na comunidade chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, sem que a gente pague eles para fazer isso. Isso não é chamado. Mas nós que estamos na mesa, nós que somos os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, os improváveis que estamos na mesa, e um dia recebemos esse convite, também precisamos parar de desculpas, porque às vezes a gente entrou na mesa, recebeu o convite, a gente entrou pela porta da frente nessa festa que nós não merecemos, nessa festa que. Essa festa do majestoso, do Jesus que não nos deve nada, mas que estendeu esse convite a nós. E aí, quando nós entramos, nós nos achamos melhores às vezes que muitos outros. Mas eu entendo que Jesus também está nos dizendo: ainda há lugar, vocês que estão aqui nesse banquete. Vá, volte lá, né? E aqui no versículo 22 vai dizer: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então aí, né, Jesus em sua parábola dizendo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Jesus quer a casa cheia. Jesus quer o banquete com muito mais pobres, com muito mais aleijados, com muito mais mancos, cegos, com muito mais improváveis. Então nós que um dia fomos os improváveis, que estamos na mesa, precisamos ir e dizer que ainda tem lugar, que ainda existe cadeiras vazias, porque a Aline Barros não vai vir aqui por menos de 220 mil. Outros não vão vir por seja lá quanto for. E o que a gente precisa entender, nós que ouvimos esse chamado, eu, você, pobre, o cego, o aleijado, que faz parte desse banquete, aqui ainda há lugar. Então, nós que fazemos parte desse banquete, que também casamos, que também compramos é, nossas juntas de bois, nós que apesar de ter recebido esse convite, Deus transformou as nossas vidas a ponto da gente até mesmo conquistar recursos financeiros, mas hoje nós estamos dando desculpas e não estamos saindo para dizer que ainda há lugar. A gente precisa parar de vestir essa capa, às vezes a capa da religiosidade, às vezes a capa de qualquer outra coisa que a gente julga e quer mostrar para as pessoas que nós agora o aleijado, o pobre, às vezes não quer mais é, mostrar que quem ele foi um dia, por mais que agora ele faz parte desse banquete, às vezes agora ele quer vestir essa capa da religiosidade. Não é assim que Cristo nos quer. Cristo nos quer indo nos becos, nas vielas, nos lugares improváveis e continuar a chamar esses mancos, esses pobres, esses cegos, esses improváveis. Eu confesso que
Me doeu muito ao ouvir isso e me despertou. Me despertou a valorizar mais e mais a comunhão, me despertou a valorizar mais e mais aquilo que nós precisamos fazer. E que em nome de Jesus a gente saia por aí gritando que ainda há lugar. Em nome de Jesus, que Deus nos transforme através da ação do Espírito Santo, nos traga de volta ao primeiro amor e que a gente possa, que nós possamos enlouquecidamente gritar que ainda tem cadeiras vazias, que ainda tem comida na mesa, que ainda tem abraços, que ainda tem comunhão, que ainda tem gente séria que ama verdadeiramente o evangelho, que ainda tem gente ensurdecidamente, enlouquecidamente, com o coração em chamas por um verdadeiro evangelho. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Um vídeo sem roteiro, um vídeo apenas de um desabafo. Amém. É isso. É nós.